Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo do CREA institucional, né? Só uma correção, a eleição não vai ser agora no dia 3, e sim no dia 15, né? E agora eu apresento para vocês o professor Áureo. Né? 15 de julho, hein? 15 de julho, é verdade, Genaga. Ele vai falar um pouco sobre a perspectiva, a prevenção frente à desregulação e o compliance. Fazer uma rápida apresentação aqui, professor. Ele é engenheiro civil, engenheiro de operação mecânico, formado em 75. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, formado em 76. Ele é mestre em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP, na área de transporte, especificado em infraestrutura e ferrovias, em 1993. Doutor em engenharia, GAES, Poli, PEA, USP, para automação portuária e segurança laboral, em 2015. Teve atuação em obras de engenharia nas áreas de construção civil, infraestrutura, obras de arte, construção, conservação de ferrovias, drenagem, pavimento e calçamento do Porto de Santos e da Ferrovia do Aço. Catedrático como professor do curso de Engenharia Civil desde 1985, nas disciplinas de projeto, construção de estrada, ferrovia e rodovia, diretor de engenharia em 1989, ainda em exercício, diretor da pós-graduação 2004 até 2013, também na Universidade de Santa Cecília, em Santos. Ele é professor de pós-graduação em MBA na área de gestão portuária, na FGV, e MBA na gestão de riscos e seguros, na Escola Nacional de Seguros, na FENASSEG. Professor do programa de mestrado em Engenharia Mecânica da Unisanto, módulo de Engenharia de Segurança aplicada à Engenharia Mecânica. Participou também da organização do primeiro workshop em Santos, a Engenharia de Segurança do Trabalho no contexto da cadeia logística, portos e transportes, o que acabou permitindo a emissão de uma carta chamada Carta de Santos em 2019. Além disso, ele tem várias apresentações sobre a responsabilidade social da engenharia e da segurança do trabalho. Professor, por favor, pode continuar. Professor, vamos lá. Aí. Desculpem. Muito boa noite a todos. O nível de som está bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Tá Perfeitamente. Bem? Então, dizer para vocês aí da minha alegria de retornar à PAEST, né? Há 2 anos nós fizemos uma apresentação ao vivo em cores, né? Pessoalmente, que é muito mais agradável e estar junto dos colegas, mas, de qualquer forma, só de vê-los, agradecer aí a paciência e interesse aí de um assunto aí que é o assunto do momento, a questão aí dessa reorganização de normas, que a gente vai chamar de diversos nomes aí, vocês vão perceber que temos essa colocação. Bom, então, para não perdermos mais tempo, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, na apresentação. Vocês estão... Ela está visível para vocês, não? Não. Não está. Então, share screen. Você tem que habilitar, Maurício. Espera um pouquinho. E Sérgio? Um instantinho só, por favor. Espera um pouquinho que eu acho que... Quando eu falo share screen, aparece que você desabilitou a minha tela. Espera um pouquinho só, então, professor. Deixa eu entender aqui. Não, sem pressa. Só...
que realmente não... Essa tecnologia também... É o não... verdinho embaixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer É isso. um comando na parte inferior da tela. Isso, acho que eu consegui. Dá uma olhada, por favor. Tá. Bom, eu que pergunto. Já está na minha tela. Vocês conseguem ver ou não? Não. Não, então está aqui. Eu já sei, já percebi qual é a coisa. Só um minuto. Pronto. Isso. Aí foi. Foi. Aí já foi, né? Foi. Bom, então essa então tá bom, amigos. Sem mais delongas aí, vamos percorrer juntos esse caminho aí. Eu quero, então, agradecer a Paeste, ao Maurício, ao Antônio Carlos, que esse gentil convite e a presença de todos aí para a nossa conversa. Eu chamo a atenção, em primeiro lugar, ali, logo no título, né, a Paeste, Engenharia de Segurança do Trabalho, essa expressão, celebrando a vida. Tá certo? Essa expressão é uma forma que eu considero de fazer uma homenagem a todos os que labutam nessa área prevencionista, que muitas e muitas e muitas vezes são incompreendidos, pessoas que encaram o profissional de engenharia de segurança e os demais profissionais aí que atuam nessa área como obstáculos, como pessoas que esse cara atrapalhar a minha concretagem, e fazer um monte de exigências, coisa e tal. E, na realidade, todos nós sabemos aí a importância do nosso trabalho e quanto ele representa para o sucesso das obras. Então, começo aí fazendo essa homenagem. Sintam-se homenageados todos os colegas aí por nessa frase, nessa expressão. Bom, a gente estabeleceu aí uma proposta, até ambiciosa, vocês vão ver em seguida, de tema para essa. Acho que travou o computador dele. Esse é o problema da tecnologia, né? Infelizmente, essas coisas acontecem. E nem disse Celso Atienza, é um desastre tecnológico. É interessante isso, né, Guilherme? É. Deixa eu perguntar para ele se ele saiu. Saiu. Com certeza ele saiu. Esperar um pouquinho mais. Pois é, já voltamos. Então, é justamente para... Vou pôr de novo. Professor, habilita compartilhamento. Isso. Então, vamos lá. Share. Isso. Pronto, então, foi. Então, desculpem aí, como se diz aí, piquenique que não tem formiga, ninguém lembra. Então, a gente está passando por esses dissabores aí. É uma hora de sobrecarga aí, com certeza. É possível até que ocorram essas desconexões aí. Mas, então, esse paradoxo, tá certo? Até para fazer uma provocação, né? Pô, mas estamos desregulando e, ao mesmo tempo, vamos dizer, valorizando o cumprimento das normas. E isso tem algumas coisas bem legais aí que eu espero aí apresentar para vocês e que vocês possam ver. Isso, deixa eu ver aqui. Para baixo. Bom, então, a nossa apresentação vai ter 3 momentos, tá certo? Primeiramente, considerações iniciais, uma contextualização, até algumas coisas bem conhecidas que eu peguei pontualmente, aquilo que eu acho que pode ser útil aí para a exposição. A segunda parte, que é o core aí da apresentação, desregulação e compliance, e aí depois, então, ao final, perspectivas para a prevenção, passando, inclusive, sobre a questão aí de pandemia e procedimentos aí em relação a isso. Bom, então, indo direto ao assunto, vamos dizer,
tem em cima desenvolvimento versus segurança, tá certo? É uma falsa questão, né? Vamos dizer, o desenvolvimento absolutamente não é antagônico com a segurança, pelo contrário, tá certo? O que a gente busca é o desenvolvimento sustentável, onde todas as variáveis envolvidas no processo vão contribuir para que se obtenha um resultado satisfatório no empreendimento. Então, essa é uma visão, vamos dizer, bastante difundida, né? O mundo moderno quer empresas sustentáveis, de que realmente tudo contribua dentro dos princípios, vamos dizer, que dão a sustentabilidade ambiental das pessoas e tudo. Essa imagem é fundamental para as empresas, para os empreendimentos, para as pessoas, para a sociedade. Um evento catastrófico pode arruinar uma grande organização, tá certo? Quer dizer, quantas e quantas empresas têm alguma falha, alguma situação e podem ficar dramaticamente, vamos dizer, atingidas ou até fechar. No caso, vamos dizer, já de alguns anos aí a questão daquela plataforma Deepwater Horizon, né? Lá da British Petroleum, lá nos Estados Unidos, do Golfo do México, nos Estados Unidos, onde, vamos dizer, uma série de ocorrências, vamos dizer, está custando até o momento 63 bilhões de dólares para a British Petroleum. É uma empresa que está suportando essa coisa e toda uma série de problemas ambientais que ocorreram lá naquela região. Vamos falar depois, aí, de passagem, aí, de ocorrências aqui no Brasil. E também, mais importante, vamos dizer, evidentemente, essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, é uma falsa contradição entre a saúde e segurança do trabalho e desenvolvimento. Pelo contrário, todos nós, eu acredito que concordamos que estamos como afluentes, vamos dizer, que vão no rio numa mesma direção para atingir um objetivo. Então, um trabalho planejado, organizado, seguro, um ambiente saudável, ele contribui, evidentemente, para bons resultados e, decisivamente, aí, para o sucesso de um empreendimento. Bom, o outro fator, vamos dizer, além da questão da sustentabilidade, é também uma sustentabilidade econômica, né? Se fala-se aí genericamente, segurança não tem preço. A segurança não tem preço, mas ela tem custo, né? E o melhor jeito de você avaliar o custo da segurança é você pensar no custo da insegurança, tá certo? O que se gasta? Então, são alguns números bastante conhecidos, eu vou passar rapidamente, tá certo? O Somavia, lá, que era diretor da OIT, ele estimou, então, em 2,3 milhões de acidentes por ano, 2,3 milhões de mortes por ano, tá certo? Em 317 milhões de acidentes por ano. Um dado da OIT de 2016. O custo econômico, vamos dizer, tratamento, dias perdidos, salário, perda de produção, alcança 4% do PIB do mundo, 2,8 trilhões de dólares. E essa American Society of Safety Engineers, a Sociedade Americana de Engenheiros de Segurança, estima que os custos indiretos podem atingir ainda 20 vezes os custos diretos. Tá? Ainda falando em questão de valores, tá certo? Tem um item aí que é menos presente aí nas questões orçamentárias, que é esse VOSL, ou VSL, VOSL, que é o valor estatístico de uma vida, tá certo? Que vem do cálculo atuarial. Nós vamos falar várias vezes de assuntos relacionados com essa área atuarial. Então, a Agência Ambiental Americana, a EPA, estima, vamos dizer, para fins de orçamento, já vamos exemplificar isso, tá certo? Uma vida por 9 milhões e 100 mil dólares, tá certo? A Agência de Medicamentos e Alimentação também dos Estados Unidos, em 7,9 milhões de dólares, é uma vida, vamos dizer, em termos assim de previsões, de risco e tudo. Então, são valores assim realmente muito expressivos. Pô, mas onde eu uso isso? Como é que esse valor? Ele tem realmente uma aplicação um pouco mais restrita, mas pensem, por exemplo, também naquelas escolhas que a gente é obrigado a fazer, ou alguém,
algumas pessoas responsáveis por uma área é obrigada a fazer. Quando ela tem recursos limitados e ela tem que escolher aonde eu vou aplicar esses recursos. Então, imagine, por exemplo, uma curva numa estrada, tá certo? Que precisa ser ou retificada, ou melhorada, ou fazer uma correção geométrica, tá? E custe um determinado valor para se fazer essa correção. E vai se olhar quantos acidentes ocorrem lá. É uma forma de você fazer uma estimativa, tá certo? Então, tudo bem, a curva é ruim, coisa e tal, mas a velocidade ali é muito baixa, quase não ocorre acidente, coisa e tal. Então, a pessoa vai fazer. Muitas vezes são escolhas dramáticas, vamos dizer, como o pessoal da medicina, a escolha de Sofia, tem que decidir quem vai morrer e quem vai viver. Tá certo? Então, a limitação de recursos muitas vezes leva à utilização. Então, qual é a referência? Algum número tem que ter, não vai tirar da cartola, ou vai fazer por uma razão social, política, vai fazer aquela intervenção. Mas esse é um dado atuarial, né? Um dado de estatística que é utilizado por muitas instituições, organizações, em determinadas situações. Opa, desculpe. Então, esses são aspectos de custo da insegurança, né? Eu tenho alguns dados aqui, esses dados são até antigos, mas eles são úteis é da primeira década ainda, dos 5 anos de 2003, 2008, aqui no Brasil, 6.700 mortes, 500 mil doentes, 71.300 pessoas aposentadas por invalidez, saíram de casa para trabalhar e não voltaram no dia seguinte, ou voltaram de uma forma muito danificada, prejudicada, em 3,4 milhões de acidentes. Isso aí, então, agora vem a parte de custo. Custou, vamos dizer, tratar dessa situação 72,7 bilhões de reais em 5 anos. As empresas, vamos dizer, contribuíram com quase 42 bilhões e teve assim um rombo, entre aspas, um déficit para a presidência de quase 31 bilhões de reais em 5 anos, tá certo? Isso gerou até um artigo aí do Arthur Henrique e Manuel Messias Melo, bônus para investir em saúde do trabalhador, em que eles defendiam aí uma proposta que vamos reduzir os acidentes de trabalho e usar esses custos de acidente, inclusive esse déficit, para justamente melhorar as condições do trabalho. Bom, perplexidade e confiabilidade, né? Olhar sobre dados de acidentes no Brasil, muitas vezes até com menos acidentes, às vezes o número de acidentes cai, mas você tem mais mortes, quer dizer, as situações de trabalho muitas vezes têm uma letalidade maior, provocam mais mortes, mesmo com um número menor de acidentes. E aí nós temos, então, a questão da confiabilidade relativa das estatísticas. Tá? Então, quais dados que a gente considera? Geralmente são os dados da Previdência, né? Que são os levantamentos, né? Dos registros de acidente do trabalho e tudo. E o pessoal da Fundacentro fez um trabalho muito legal, em que o Serviço de Estatística e Epidemiologia da Fundacentro fez uma confrontação dos dados da Previdência Social com o Plano Nacional de Amostragem Domiciliar do Censo Público Brasileiro. E acontece o seguinte, então aqueles 700 mil acidentes, aí, que um pouco mais, um pouco menos, de acordo com a atividade econômica, estão registrados, eles foram comparar, num mesmo período, com o Plano Nacional de Amostragem Domiciliar do Censo. Bom, o censo é o seguinte, o cara chega na sua porta e pergunta quanta gente mora aí, quem mantém a família, quantas pessoas, a idade, uma série de coisas. E tinha uma pergunta assim, você, no último ano, teve algum acidente no trabalho? Você teve alguma coisa, uma doença relacionada ao trabalho? E, em vez das 700 mil pessoas, que realmente são os registrados oficialmente lá na Previdência, mais de 4 milhões de pessoas declararam que tiveram, sim, vamos dizer, em atividades informais, de qualquer forma,
uma intercorrência em relação ao trabalho. Então, vai dizer, pô, se aquele dado não é confiável, esse da declaração também, qual é a credibilidade dele? Mas então, pessoal, vejam bem, entre 700 mil e 4 milhões e meio, em algum ponto desse meio tem alguma verdade nisso aí, tá certo? Então, por isso que a gente fala em relação à confiabilidade relativa das estatísticas. É claro que aquilo que está colocado na Previdência é um dado firme, um dado forte. Agora, tem subnotificação, tem uma série de situações que realmente podem levar, e suspeita-se que esse número será muito maior. Então, temos hoje o E-Social, uma base de dados ampla, detalhada, extremamente trabalhosa, tem ali uma residência muito grande de empresas em relação a isso, mas é uma forma realmente importante de se considerar esse trabalho. Bom, aqui agora, pessoal, esse passo é um passo que ele é realmente importante para essa apresentação e para as considerações que a gente vai fazer. Essa questão das instâncias da segurança. Vejam bem, aqui a gente está falando num olhar ampliado em relação à atividade prevencionista pura e simples. Tá? Nós estamos fazendo um olhar ampliado, quase uma realidade aumentada, vamos dizer, das novas tecnologias que permitem agregar informações num olhar assim bem mais amplo de uma situação e até para resolver. Segurança, vamos dizer, mas qual segurança? Tá certo? Em português nós temos uma palavra, segurança, tá? Em inglês tem 3. Tá? Então, instância da segurança. Quer dizer, em inglês você tem uma segurança de seguros, que é o insurance, uma segurança física, que é um safety, e uma segurança mais ampla, que é o security. E como funciona isso? Tá certo? Em cada uma tem um olhar próprio, cada uma orienta condutas de pessoas envolvidas, vamos dizer, em todo o complexo de execução dessas atividades. Então, o insurance, evidentemente, a função deles é, vamos dizer, fazer cobertura de riscos contratados. Tá? Então, aqueles riscos que eu não consigo, após identificar, eu não consigo, vamos dizer, eliminar ou mitigar ou controlar, eu chego assim, bom, tem um risco aí que eu não consigo prever. Então, esse risco eu terceirizo com uma apólice. Certo? Essa situação de ter um seguro, pessoal, ela é, se você pensar bem, ela é permanente. Todas as atividades têm seguro. A sua vida tem o seguro. Tá certo? Você pode contratá-lo com uma empresa especializada ou você fazer um autosseguro, seu próprio seguro, você é o seu segurador. E se você sofrer um evento desagradável, você que está assumindo esse prejuízo, tá certo? Muitas empresas pensam assim, eu tenho um carro importado, eu nunca bati, nunca fui roubado, não sei o quê, eu vou gastar um dinheiro imenso para fazer uma pólice, eu cubro esse negócio. Então, essa questão do seguro, ela é um olhar diferenciado dentro do contexto da segurança e que ela vai ser um objeto desse olhar que a gente está falando para vocês. Vamos só entender esse assunto aí dentro do que a gente chama de Framework Security, Safety and Assurance. Framework é uma palavra complicada, mas é extremamente simples, pessoal. Framework, tá certo? É um conjunto de coisas abstratas e a forma como elas interagem entre si, tá certo? Porque por mais que a gente pense, vamos dizer, não tenho nada que ver com seguro, eu trabalho com segurança das pessoas, vamos dizer, com doença ocupacional, com uma atividade trabalhista, que tem que ver com seguro, tá certo? Mas, ou seja, nós estaríamos na nossa atividade de engenheiros de segurança muito mais focados na segurança física, no safety, tá? E tudo isso, e o tal security, o que é isso? A security é o estado de se sentir seguro, tá certo? Então,
você tendo um trabalho de safety, de segurança física, você estando coberto com riscos residuais, com insurance, você tende a se sentir seguro. É uma coisa abstrata. Todas são umas coisas abstratas. Então, o safety, o insurance e o security, tudo contribuem e trabalham entre si, tá certo? Para proporcionar uma sensação de segurança. Esse é o framework Security, Safety, Insurance. Bom, eu vou, então, começar a explorar um pouco mais, num olhar mais direcionado para isso. Vejam bem, em 1968, faz 52 anos, eu tinha 15, menino, eu fui trabalhar numa construtora no departamento pessoal. Sabia datilografia, era capaz de datilografar, preencher documentos, e fazer um trabalho de assistente, de ajudante, de aprendiz de departamento pessoal. Então, chegava lá, contratava um monte de gente, era uma construtora, estava aqui em Santos construindo o prédio da Prodesan em 1968, tinha lá 500 ou 1.000 empregados, fazia limpeza pública, uma dessas empreiteiras de serviços públicos. E um belo dia, chega lá uma pessoa acidentada, tá certo? Razoavelmente machucada, assim, fiquei muito chocado, menino ainda, viu aquela situação, cara, lá, e se dirigiu à empresa para buscar uma guia de encaminhamento. 1968. Então, me explicaram como é que fazia. Olha, se preenche aqui, coisa tal, é uma guia de encaminhamento dessa pessoa para o atendimento médico. Então, fui lá, coloquei os dados lá, da forma como estavam me orientando, e foi mandada para a Companhia Ipiranga de Seguros. Em 68, o seguro era privado, o seguro de acidente do trabalho era privado. Tá? E isso, logo depois mudou, a Previdência se organizou, passou a fazer uma chamada de seguros, tá certo? E ninguém nunca mais se interessou por isso, porque vocês viram o rombo que tem lá. Então, por que ninguém quer fazer o seguro de acidente de trabalho, o seguro das doenças profissionais? Querem fazer plano de saúde, é um seguro, né? Seguro de saúde, na realidade, devia chamar plano de doença, porque não é plano de saúde. Na verdade, você procura o plano de saúde na hora de se tratar de que você tem uma doença, alguma coisa que você precisa de uma assistência médica. Mas o seguro do trabalho, ele já foi assumido por empresas que, evidentemente, têm objetivo de lucro, não vão fazer isso se for para ter prejuízo. E ainda continua sendo uma situação que não contribui, mesmo com as alterações que teve lá do FAT, pro bono, pro malo, de obrigação da penalização do empregador menos cuidadoso e beneficiamento às empresas, organizações, hoje, como a nova norma determina, que são mais preocupadas com a segurança do trabalho. Então, percebam aí, olha, uma situação aí. As apólices de seguro, elas são muito detalhistas, tá certo? Em relação às coberturas, tá certo? Se tudo tiver de acordo, eles chamam o evento de sinistro. Sinistro, o que é? É um evento previsto numa apólice de seguro. Esse é o nome oficial lá para o pessoal de seguro. Então, ocorreu o sinistro, está regular a apólice, as coisas estão corretamente atendidas, eles vão e pagam. Tá certo? Ninguém fica com uma preocupação, é claro, não vão gostar, não, tá certo? Mesmo porque a seguradora, tá certo? Ela faz praticamente a intermediação da contratação do seguro. O que tem é uma imenso fundo de recursos, né? Que é aquele provido pelos resseguradores e assim por diante. Então, vejam bem, agora no caso da doença, da pandemia aí, muitos casos, isso é o tipo da coisa que desclassifica, porque pandemia é uma coisa, a mão de Deus, né? Uma coisa que vem, que não tem uma razão aleatória,
tá certo? No sentido da cobertura de risco, mas, pela notícia que eu tenho, as seguradoras estão fazendo a cobertura, tá certo? A confirmar, e eu não sei se mudam de ideia no meio do caminho, porque com tantas, em primeiro lugar, os seguros de vida, quem for contratar hoje deve pagar um valor bem maior, mas isso realmente tem tido aí uma atenção surpreendentemente humana, tá? Então, isso é uma coisa assim bastante importante, pessoal. E como a gente está falando de inglês, não é que eu seja fã de inglês, não. Eu sou fã da língua portuguesa. Eu acho a língua portuguesa a coisa mais maravilhosa que tem. E tem o seguinte, a língua inglesa é muito mais precisa, pô. Tá certo? A gente tem realmente que estar muito atento a isso, porque, veja você, vamos dizer, quando acontece uma batida de carro, lá, e tem lá uma ocorrência com vítimas, eles chegam lá e dizem, 2 people killed in a car crash. Killed. Matados. Em português, eu quero dizer assim, não, morreram 2 pessoas no acidente. Assim, uma situação assim muito menos agressiva linguisticamente, entendeu? Então, isso é da nossa cultura, é da nossa língua. Embora, tá certo, você pegar assim o vernáculo, a linguagem popular, você tem lá o João Cabral de Melo Neto, aquele poema lá, Morte e Vida Severina, tinha lá um enterro lá, trazendo uma pessoa, uma excelência, né? Como era. Depois vem lá as pessoas cantando aquela música, e alguém pergunta lá, foi morrida ou foi matada essa morte? E a resposta lá foi matada de emboscada. Então, na linguagem popular, tem morrido e tem matado. Mas, para nós, de uma forma geral, a morte, mesmo num acidente, tá certo? A pessoa morreu, tá certo? É uma coisa muito mais, em termos assim, de linguístico, muito mais suave, vamos dizer assim, do que uma coisa assim. Então, o que nos interessa fundamentalmente, e isso eu repito, vamos dizer, esse entendimento dessas coisas, tá certo? Do framework, eu repito, vamos dizer, é um conjunto de coisas abstratas e a forma como eles interagem entre si. Tem uma semelhança, por exemplo, com um sistema, né? Nós trabalhamos com engenharia, um sistema, por exemplo, nosso corpo, tá certo? Nós temos coração, fígado, pulmões, assim, são coisas concretas, né? São órgãos e eles interagem entre si, tá certo? Mas é uma coisa concreta. A segurança, o framework ele se refere a coisas abstratas e como elas trabalham entre si. Então, isso aqui, mas esse troço aí, o que vai ter que ver com a nossa prática de segurança? E todo esse processo de desregulamentação e assim por diante. Vocês vão ver já. Tá certo? Então, é importante só tê-lo presente esse curso. Bom, aqui uma outra coisa do seguro, pessoal. Lembram de quando faziam o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, ou aqueles que ainda labutam aí na área de ensino? Tem lá a teoria dos dominó, lembra? Uma sequência de dominós em pé, e se você tirasse um dominó do centro, você poderia interromper a sequência de coisas. Então, o Heinrich era um engenheiro, era professor da Universidade de Nova York, e ele, um cara muito experiente, na década de 20 a 30 do século passado, ele foi contratado pelas seguradoras para fazer um estudo das causas. O que estava acontecendo com os seguros que tinha muitas indenizações a pagar. E o Heinrich foi o cara que, pela literatura, o primeiro que se debruçou de uma forma bastante metodizada, né, sistematizada, para o estudo da coisa. Ele fez aquela composição do iceberg, né, 1 para 30 para 300, e, entre uma vítima fatal, 30 feridos com gravidade e 300 incidentes. Certo? Foi a primeira coisa, a coisa mais rudimentar que teve. Então, ele já fez, lógico, mas até dentro de uma postura nossa de engenheiros, né? Nos deixou assim, ele concebeu essa coisa como se fosse uma relação linear
Vamos dizer, você tem uma série de dominós, você tira um no meio e tal, e você consegue, então, interromper aquela cadeia, né, causal daquele efeito negativo. É claro que isso era uma coisa muito preliminar, mas foi ele que fez, pô. Ele realmente trouxe uma contribuição que eu vejo muito interessante. Então, ele fez aonde? Fez no insurance, tá? Ele fez por uma motivação, tá certo? Que não era uma questão, vamos dizer, como a gente olha como engenheiro de segurança do trabalho para um caso. Ele fez aquilo uma motivação atuarial, tá certo? O que está acontecendo, quais são as razões principais, como é o mecanismo disso, como é que funciona, para poder, então, levar isso a um estudo das coisas. E aí, quando ele determinou os incidentes ou quase acidentes, é que foi realmente uma grande identificação em termos de que, analisando essas situações que poderiam são potencialmente acidentes, poderia atuá-la nelas antes que o acidente se instalasse. Depois, mais recentemente, já na década de 80, o Reason fez esse modelo aí do chamado queijo suíço, que é um sistema, vamos dizer, onde você tem causas ativas, né, por ações, e causas latentes, coisas que você não percebe. E que, comparando aí a fatias de queijo suíço, dizendo, em determinadas situações você pode ter um alinhamento, né? E se você tem uma sequência de furos que se alinhar, você tem uma situação que pode realmente caracterizar o acidente. Então, isso já é uma coisa muito mais moderna, uma coisa complexa. Estou falando em poucas palavras, mas isso que todo mundo deve se lembrar, é uma coisa assim, muito elaborada. Então, é um problema que está oculto, uma falha latente, uma falha na estrutura. Tá certo? É o meu tubo de pitot que, de repente, congelou no meio de uma tempestade, porque estava em determinada circunstância, entendeu? Era uma falha latente. O avião estava voando lá, nunca tinha congelado. Naquele momento, congelou e o avião caiu no meio do oceano e teve uma tragédia. Tá. Por fim, aqui está uma palavra solta aqui nessa página, vamos dizer, resiliência. E aqui eu queria também, vamos dizer, fazer uma consideração, vamos dizer, em termos de sentido da palavra. Bom, resiliência, vamos dizer, o pessoal da área de gestão administrativa, de formação, geralmente aí na administrativa, apropriou-se dessa palavra. Assim, resiliência é uma imensa vantagem. Tá certo? Eu sou resiliente, eu sou capaz de me moldar aos desafios, às dificuldades das situações. Tá certo? Mas, então, eu chamo a atenção de vocês para assim, vamos pensar. Qual é a definição da física, da disciplina física que a gente estudava lá no colégio, coisa e tal? Estudo dos fenômenos naturais reversíveis. Física, estudo dos fenômenos naturais reversíveis. Então, você tem uma situação, você tem uma transformação, você teve um calor, incidiu ali no elemento metálico, houve uma dilatação, aí te retirou um sistema reversível, voltou aí à situação original. No campo da engenharia, a coisa é um pouco mais complexa, tá certo? Mas o conceito é praticamente o mesmo, tá certo? O que é resiliência? Vamos dizer, principalmente na engenharia, capacidade de absorver energia em regime elástico, tá certo? Capacidade de absorver energia em regime elástico. Já não precisa ser fenômeno natural, tá certo? Vamos dizer, então, você tem um determinado material, enquanto ele é tão mais resiliente quanto ele é capaz, quanto mais energia ele é capaz de absorver em regime elástico. E isso faz toda a diferença. Embora tenha aí essa perspectiva de absorver energia, é numa condição muito pontual. Então, aí, pessoal, aqui fica realmente, vamos dizer, a diferença fundamental que tem, vamos dizer, entre a nossa visão, que é uma visão de formação técnica, tecnológica, e do pessoal da área de administração, porque nós vamos olhar, vamos dizer, que não é necessariamente uma qualidade. Pô, aquela barragem é resiliente, ela vai lá e rompe, tá certo? Quanta energia ela foi capaz de absorver em regime elástico?
tá certo? Aquela estrutura, aquele prédio, vamos dizer, sistema de vigas, de aço, coisa e tal, como é que isso se comportou, tá certo? Então, as palavras têm sentido, vamos dizer, a forma como se estruturam as colocações, elas são realmente assim muito importantes, assim, e eu pessoalmente valorizo muito, acho que isso deve ser de uma importância geral. Bom, então, aqui desse slide, registrar aí que, do ponto de vista do pessoal do Insures, teve essa contribuição do Heinrich, que foi um passo importantíssimo para a estruturação aí dos procedimentos aí de prevenção. Bom, depois disso tem mais de 70 métodos, né? Cada um chega e ele, usando a sua criatividade, a sua capacidade, a sua experiência e tal, tem dezenas de métodos aí de prevenção de acidentes, principalmente em relação aí a assuntos de segurança do trabalho. Um que é muito usado é o conhecido FMEA, né? FMEA, né? Seria análise de efeitos em modo de falha. Análise de efeito em modo de falha. Tá? Então, você simula uma situação de falha, analisa aqueles efeitos e vai procurar, evidentemente, superar aquela situação, não prevenir aquela situação. Então, perceba o seguinte, olha, tem uma outra proposta, que é uma proposta bem mais recente, que o cara fez essa sigla aí, ó, SMEA. Então, é quase a mesma coisa, olha, análise de efeito em modo de sucesso. Não parece assim tão lógico? Em vez de fazer uma coisa que eu vou pensar como é que ela vai falhar, eu vou pensar que eu vou fazer uma coisa para que ela realmente dê certo. Então, desde o começo, tá certo? Então, é um sistema que você começa, vamos dizer, com a engenharia de segurança, atuando desde o projeto. Lá na inovação, teve a ideia, acendeu a lâmpada lá, uma ideia, vou fazer uma máquina de desentortar banana, sei lá. Então, tem uma ideia que você acredita nela, que pode ser útil, que as pessoas vão gostar dessa situação, e já chamam o engenheiro de segurança, entre todos os profissionais, né, um conceito moderno de engenharia simultânea. Ou seja, em vez de fazer primeiro a planta, depois fazer a estrutura, depois fazer isso, depois fazer aquilo, vamos todo mundo trabalhar junto e com a sua contribuição, do seu conhecimento, da sua experiência, introduzir aquele conhecimento dentro da criação do processo. Então, ali, olha, tem 2 linhas de 3 itens, né, sucessivos. Então, iteração e embaixo, interação. Tem uma diferença, esse Nzinho que falta, porque iteração vem de iter. Iter, em latim, quer dizer caminho. Iter itineris. Então, iteração é um processo iterativo. É um processo que você vai dando passos sucessivos. Então, você tem inovação. Bom, então tá bom, é isso que eu quero fazer. Fazer uma concepção e o esboço, escopo, tá certo? É possível construir isso? Qual é a viabilidade técnica disso? Se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir vender e ter um resultado para isso? Viabilidade, então agora começa a interação. Viabilidade comercial, tá bom, é viável, dá para fazer tecnicamente, é viável comercialmente para essas condições, vou implantar e vou operar. E aí, vamos dizer, essa análise de efeito em modo de sucesso, a engenharia de segurança, com as demais modalidades, estão participando desde o primeiro momento. Quer dizer, isso é uma forma muito mais ampla de você fazer uma avaliação aí de um processo. Vamos em frente. Bom, então aí acontece agora, vamos dizer, as questões aí de modernização, agora já entrando no caminho do nosso objetivo, né? Então, modernização. Então, o que é? O contexto de estabelecer padrões e procedimentos.
limita e cobra posicionamentos perante ações e omissões. Então, vamos modernizar, mas com responsabilidade. Então, desregular. Regular vem de régua, vem de rei, né? Rex. O rei é o que rege, é o que regula, que estabelece a forma de trabalho. Então, desregular, ou, vamos dizer, no sentido de reduzir as regras, tá certo? É exclusivamente, no nosso caso, no sentido de flexibilizar, desburocratizar, tá certo? Harmonizar, tá certo? Nós temos uma situação que vamos falar já aí desse arcabouço regulatório que tem até conflitos, todos vocês já estão acompanhando esse processo, sabem que tem conflitos entre a Previdência e a questão trabalhista, vamos dizer, como se cobrem aí as situações, tá certo? E isso abre caminho e oportunidade para incorporar regularidade e produção com responsabilidade. O que a gente quer é isso, quer dizer, melhorar o sistema produtivo com responsabilidade dentro desse processo de regulação. Então, nós estamos falando de desregulação e compliance, vamos repassar, né? O arcabouço legal, quer dizer, o conjunto de normas que tem, tá certo? Muito se fala no Brasil que tem um furor regulatório, né? Quantidade imensa de normas, o cipoal tributário, uma coisa que é extremamente complicado até para um grande especialista de você conhecer todas aquelas normas. Mas, vamos dizer, as normas foram implantadas e têm que ser justamente revistas aí nos momentos que a legislação e da forma como a legislação estabelece. Então, leis, normas e demais ordenamentos jurídicos, tá certo? Com a sua eficiência e com conflitos, como eu já mencionei, né? Nós temos aí, todos sabem, né, as normas reguladoras, NRs, as normas brasileiras, né, da BNT, que aí, dizer, a rigor, norma não é lei, tá certo? Mas as NRs têm uma aplicação formal e as NBRs são normas que conferem o respaldo da consciência técnica, né? Então, se você faz uma coisa dentro da norma, você está respaldado do conhecimento técnico da comunidade, do apoio da comunidade técnica. Se você sai da norma, e muitas vezes precisa sair, porque senão ninguém inovava nada, ninguém criava nada, né? Você fica numa situação assim, mais vulnerável, mais com mérito e com vulnerabilidade. Você tem as normas ISO, o sistema COSO, que é um sistema relacionado com gerenciamento de risco corporativo, as NRs de aplicação mínima, compulsórias, né, mandatórias, não vou perder tanto tempo nisso, todo mundo já conhece isso, as NBRs e normas internacionais que complementam, a interação em saúde ocupacional, vamos dizer, com fatores humanos, cada dia eu me apercebo mais, vamos dizer, de quanto a questão física do homem, mental do homem, os problemas de cronótipos e tudo, vamos dizer, quanto eles interferem nos resultados que a gente tem da segurança do trabalho. Tá certo? E, como já foi falado até nessa introdução aí do pessoal e do CREA, temos a questão das responsabilidades da engenharia, né? Ele falou técnica, civil, criminal, administrativa, ética, ele colocou também lá uma trabalhista lá no meio, que eu não tinha colocado aqui nesse trenzinho aí, todo mundo junto aí. Mas vejam bem, e aqui eu chamo a atenção de novo para um olhar diferenciado dos profissionais. Os profissionais da área tecnológica, vamos dizer, não admitem, não procuram não errar, tá certo? Ou seja, o engenheiro é um profissional que trabalha fundamentalmente com incerteza. Embora as nossas ferramentas sejam muitas vezes ferramentas aí exatas, a matemática, tá certo? Física, química, biologia e tudo, nós trabalhamos com incerteza. Nós somos preparados para decidir em cima de situações de incerteza. Os nossos dados, muitas vezes, são incompletos e falhos. Então, enquanto para nós, vamos dizer, qualquer evento é extremamente penoso e nos incomoda e nos preocupa, evidentemente, que é uma falha, com a caracterização de uma falha,
Quer dizer, para o cara do seguro é outra coisa. Olha, infelizmente não deu certo. Eu fiz uma apólice, coisa e tal, aconteceu, estava tudo certinho. O cara bateu o carro, mas ele tinha a carta, ele não estava bêbado, nada, não tinha nenhuma situação. Eu vou lá e pago. Pô. Tá certo? Agora, o engenheiro tem muito mais que isso, né? Ele tem que responder em todas essas instâncias e realmente a gente sabe o quanto é duro a gente ser questionado nisso. Bom, agora, dentro da modernidade, então, é o que vem a partir de agora, olha, tá? Naquele framework que a gente estava mostrando lá para trás. Lá. O GRC, né, que é ligado à COS, o gerenciamento de riscos corporativos. Quer dizer, essa situação dessa modificação que está sendo implementada, temporariamente parada, ela busca principalmente uma coisa que o pessoal do seguro faz desde sempre, gestão de riscos. E muitos de nós, é claro, nos preocupamos com isso e fazemos. O que é? Conhecer os riscos, qualificá-los, que tipo de risco que são. É possível eliminar? Não. É possível mitigar? Mais ou menos, tá certo? Dá para controlar? Qual é o controle que eu posso fazer? Tá certo? E então, isso me dá uma sequência de ações que eu preciso tomar. Então, essa nova norma, ela realmente está caminhando aí para dentro dessa linha, tá certo? É uma norma que está buscando, geralmente, essa redução aí de riscos. Bom, Maurício, como é que nós estamos aí só de tempo para manter aqui? Nós estamos já com quase uma hora, né? Nós temos mais do que? Mais uma meia hora para... Mais uma meia hora, até as 9 então tá bom. horas, Eu 9h15. vou dar uma acelerada, porque agora realmente tem um ponto que é importante, mas também porque eu me empolgo aí, a gente fica... Bom, e agora, então, o gerenciamento de risco corporativo está associado a esse novo termo, compliance, né? Vou falar sobre ele daqui a pouco, e as normas de gerenciamento de riscos, né, corporativo, ISO 31000 e ISO 45000 são normas em que o mundo, de repente, começou também a olhar para a questão do ambiente do trabalho. Bom, então, a palavra compliance, né, vem de to comply with, né, estar de acordo, estou de acordo, eu estou trabalhando de acordo, mas esse maisinho aí faz toda a diferença, né? Mas o quê? Procedimentos legais e éticos, tá certo? Aqui no Brasil, o programa Integridade, decorrente daquela lei anticorrupção, tá certo? Estabelece para as empresas códigos de ética da empresa e de código de conduta para as pessoas, tá certo? E eu queria, então, dizer para você, agora vou fazer uma comparação, por exemplo, vamos dizer, com um trágico acidente lá do rompimento da barragem lá de Brumadinho, tá certo? Vamos dizer, aquela tragédia absurda, né? Pegando todo mundo ali desprevenido, já tinha tido uma menor alguns anos antes, né? Com menores consequências, né? Muito grave também, mas não, quer dizer, não era menor, mas foi muito em termos de gravidade. E, de repente, estão lá 300 pessoas desaparecidas, 250 pessoas desaparecidas, uma coisa assim. No dia seguinte, ou no mesmo dia, não sei exatamente como foi, o presidente da empresa se apresenta. Eu fiquei assim, pensando, caramba, o cara é realmente um cara correto. Pô. Ele chegou lá e falou, olha, eu sou Schwartzman, se não me engano, o sobrenome dele, coisa e tal, sou o presidente da empresa, assim, coisa e tal, aconteceu isso, a empresa está atingida também, como todos, etc. E tudo. E o que eu queria dizer para vocês, ele puxou uma pasta imensa que estava cheia de certificados, de isso, isso daquilo, norma técnica disso, norma técnica daquilo, parecer de consultor, coisa e tal, sentindo assim, não que ele estivesse feliz, pelo contrário, estava amargurado, evidentemente, com uma situação que expunha de uma forma trágica, vamos dizer, a empresa e um monte de gente, né, da coisa. Mas ele puxou um monte de certificados, quer dizer, que
que não é que ele tivesse errado, eles chegam assim, olha, tá vendo, eu tenho isso, isso, isso e isso, tá certo? Tudo que tinha de melhor, eu fiz todas as técnicas e tal, não sei o quê. Mas a barragem dele caiu e matou um monte de gente, pô. Então, esse é o sentido, pessoal, que eu acho que deve ser percebido pelo profissional da segurança de uma forma geral, tá certo? É o sentido da eficiência do nosso trabalho, tá certo? Não basta estar compliance, pessoal. Tá certo? Compliance é importante e necessário, não estou desvalorizando, não, pô. Tá certo? O cara tem que estar corretamente cumprindo as normas, e as normas, de uma forma geral, têm razões importantes para terem sido elaboradas por pessoal técnico, na maioria dos casos, mas ela só não basta. Quer dizer, o que importa é o resultado. Evidentemente, é isso que o que se vai buscar. Então, quando essa fase que a gente está vivendo, que é dessa desregulação, entre aspas, é porque a gente está passando por uma transição. Nós estamos passando por um sistema menos regulatório, onde as empresas têm menos situações que dificultem, que atrapalhem, que burocratizem, que infernizem a vida de quem está trabalhando, mas tem muito mais responsabilidade. Engana-se quem está achando que essa situação vai favorecer quem é descuidado ou simplesmente uma questão de economia. Fala assim, não, as empresas vão economizar 70 bilhões de reais em 10 anos, coisa e tal. Realmente, que bom, tomara que economizem mesmo. Embora a economia, no sentido de poupança, você não combine muito com segurança, tá certo? Mas, vamos dizer, se é um dinheiro que está sendo desperdiçado, é melhor que ele seja aplicado de uma forma correta. Mas o cerne da questão está aí, pessoal. No meu ponto de vista, vamos dizer, é que a responsabilidade aumenta muito. Vamos dizer, se você pensar até de uma forma mais simplória, vai para dizer assim, uma coisa da realidade, lembra daquela questão do visto do consulado americano? Você vai lá com a família, lá para os Estados Unidos, não sei o quê, vai passear, etc, etc. Você vai lá tirar o visto para todo mundo, ainda tem para eles, para a gente ir para lá precisa, de lá para cá acho que já não precisa mais. E aí o cara chega e te faz lá um questionário, e você preenche, aí depois passa por uma entrevista e o cara te pergunta, você já participou de algum ato terrorista? Você já vendeu droga? Você faz umas perguntas assim, para um homem de bem, para uma pessoa de bem, para uma família correta, você não acha aquilo absurdo. Pô, o cara vem me perguntar isso, pô, eu sou um cara correto, coisa e tal, não sei o quê. Mas é o problema da declaração. Você vai declarar, porque isso é fundamental, que não chegue um terrorista lá, que não chegue coisa. É claro que o terrorista mente e coisa e tal. Agora, se ele se declarar uma inverdade, ele está frito, meu. Se ele for pego, e essa é a questão do sistema declaratório, tá certo? Vocês lembram de uma situação aí de um casal famoso aí de religiosos aqui do Brasil que foram pegos entrando com um valor maior do que tinham declarado nos Estados Unidos e apareceu lá, só pode entrar com 5, não é que só pode entrar com pouco, você pode entrar com o dinheiro que você quiser, desde que você diga, ó, o senhor tem mais de 5 mil dólares aí? E o cara falou assim, não tenho. Aí abriu a Bíblia, tinha 50 mil. Ó, cana, vai em galera, como dizem os italianos, tá certo? Vou em cana, meu, não tem choro nem vela. Mas tem um caso aqui, eu sou cidadão, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê. Foi o diabo que pôs dentro da Bíblia esse dinheiro, pode alegar o que você quiser. Então, é só um exemplo mais vulgar, assim, vamos dizer, de uma situação que é levada muito a sério. E as pessoas que se iludirem achando que isto aqui é uma mudança para virar assim, uma situação da festa do caqui, eu vou lá e faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e não respondo por nada, está completamente enganado. É um momento realmente muito sério.
E, vamos dizer, essas coisas você já tem que começar a se prever em termos de exigência nos contratos. Porque o cara fala assim, não, eu sou um cara correto, mas se o teu subordinado não é, você vai responder com ele, a empresa vai responder com ele. Então, esse olhar, quer dizer, do compliance, ele é extremamente importante. Tá? E é uma coisa realmente de um novo momento que a gente está vivendo. Bom, acelerando um pouquinho, você dinâmica jabuticaba, né? Dinâmica, essas mudanças que estão acontecendo aqui no país. Né? Então, o governo Temer, aconteceu a legislação trabalhista, se estabeleceu aí, através de uma portaria, de como deveria ser feita a elaboração e revisão de normas relacionadas à segurança e saúde do trabalho, sempre tal. Bom, e começou-se a fazer o trabalho de revisão das normas. Né? Tem uma comissão tripartite permanente, você parte do governo, parte dos trabalhadores, todo mundo já conhece muito bem isso. Começou a surgir a modificações, a NR1 teve uma imensa evolução, muito interessante. Depois a NR2, que morreu de fato, né, porque ela já era morta de direito, era a vistoria para você começar um trabalho. Imagina qualquer empreendimento, atividade empresarial, ter que passar por uma vistoria de alguém do Ministério do Trabalho para abrir um negócio. Então, era uma coisa de fancaria. O contador já preenchia o coisa e já mandava para o Ministério e ninguém nunca ia ver, então não sabia que isso era uma coisa anacrônica. Então, isso está na desregulação, isso é uma coisa lógica. Embora determinadas situações, uma grande empresa, uma empresa de grande risco, deve sim se preocupar em fazer uma verificação disso, tá certo? Então, as DNRs estão sendo avaliadas, aí, de repente, uma pessoa, um cidadão, chega e questiona o procedimento. Não estão seguindo a portaria, as normas da portaria. O Ministério Público, na mesma hora, vai, age, tá certo? Aí a Justiça suspende a elaboração das normas. Então, isso realmente essa é uma situação que a gente está vivendo. Mas, fundamentalmente, então, essas mudanças, é um sistema de gestão integrada em saúde e segurança do trabalho, pensando soluções para conhecimento, né, eliminação, mitigação ou controle dos riscos laborais, tá certo? Então, o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, de Gerenciamento de Riscos Operacionais, todas essas coisas são ações extremamente sérias e importantes que vão valorizar, vão desafiar a categoria dos profissionais prevencionistas, tanto engenheiros como médicos, desafiam a nossa capacidade, a nossa competência, porque nós estamos nas nossas mãos. Tá? As empresas estão nas nossas mãos também por confiar em nós. Tá certo? E nós temos que fazer o melhor trabalho possível, sempre tivemos essa motivação, mas agora dentro de uma responsabilidade que eu creio que ela é mais evidente e tem que ser realmente pensada nisso. Então, a NR1, que foi sancionada em 9 de março, se chama Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Traz como programa principal o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, não é relação, não é uma coisa que comprava lá no jornaleiro por R$2 e assinava e fazia lá, copiava da internet um monte de coisa só para cumprir o PTRA daquela forma, tipo e tal. Bom, desaparece direito a NR2. Outra mudança, entre ida e volta, aqui é uma colocação jocosa, acidente de trajeto deixou de ser equiparado ao acidente na proposta e como a medida provisória caducou, voltou a ser. Na ida era acidente, agora já caducou, no meio do caminho a medida provisória voltou a ser de novo. Na verdade, o acidente de trajeto, então, voltou a ser equiparado ao acidente de trabalho, à doença ocupacional, com todas as prerrogativas que ele tem, né? Inclusive de estabilidade, mesmo que seja com o carro da própria pessoa e tudo. E é uma coisa que a organização, né? Não é mais empresa, agora são organizações, os termos que estão colocados, não tem domínio.
tá certo? Porque o que eu faço com o meu carro e estou indo para o trabalho ou voltando do trabalho, o que a empresa vai fazer? Mas, então, a mudança da legislação era no sentido de poupar a empresa de uma situação que ela não tem controle. Embora seja, se for realmente um acidente, é uma situação em que tem que ser olhado coisa. A única coisa que permanece é que o acidente do trajeto, vamos dizer, saiu do FAP, ele não penaliza mais a empresa em relação a esse controle que a empresa efetivamente não exerce. Bom, então, já caminhando para concluir, vamos dizer, aqui falar um pouquinho, vamos dizer, desse momento de pandemia, de Covid aí que a gente está vivendo. Eu penso que é uma grande discussão, vamos dizer, como leigo, que somos, pelo menos eu, de medicina, tá certo? É por Covid ou com Covid, tá certo? Porque o débito, não é o crédito, vamos dizer, desse número de vítimas fatais, ele tem que ser para aquelas coisas que foram causadas por esse agente patológico, né? O Covid, lá, o vírus chinês, ou o que for lá, tá certo? Uma atenção importante, pessoal, já falamos nisso, né? Que é a questão da correlação e causalidade. Correlação é o seguinte: você pega lá no universo estatístico, tá certo? Tem programas que fazem correlações, tá certo? Então você tenta estabelecer uma causalidade, uma relação de causa e efeito a partir de uma correlação. Então você pega aqueles eventos, né, que ocorrem ao longo de uma sequência de fatos e tenta estabelecer uma causalidade. E isso dá umas coisas malucas, gente. Tem que tomar muito cuidado, porque você tem, às vezes, o pessoal que usa estatística, e às vezes, não estou dizendo que é de má fé, não. Às vezes pode ser até por um descuido ou coisa tal. Então, tem relações de causalidade que você compara, por exemplo, um determinado evento, o consumo de margarina, você no estado de São Paulo, com a questão da idade da Miss São Paulo, tá certo? Ao longo dos anos. Então, quanto é o consumo de margarina ao longo dos anos e qual a idade da Miss São Paulo ao longo dos anos, tá certo? E você descobre curvas absolutamente próximas. Então, você é tentado a concluir que o consumo de margarina tem a ver com a idade das Miss, são coisas completamente disparatadas. Isso aí tem até um folclore mundial em relação a essas coisas. Então, pessoal, cuidado com as estatísticas, tá certo? As estatísticas são importantes e fazem parte do nosso trabalho, mas um olhar sempre crítico em cima disso, tá certo? Aqui algumas regras de gerenciamento de crise são genéricas, tá certo? Que, vamos dizer, então, numa iminência de crise ou numa perspectiva, vamos dizer, tem como prevenir? Como podemos prevenir essa crise? Tá certo? Quais as coisas mais graves que podem advir para a nossa organização? Esse risco é suportável? Tá certo? Tá certo? Tudo bem. Se eu não colocar o gatilho acústico, tá certo? Que vai me avisar numa situação disso, tá certo? Se eu colocar o gatilho acústico, eu consigo impedir essa sequência de eventos, tá certo? Mas o gatilho acústico custa $500 mil, tá certo? Mas o evento já está em 63 bilhões de dólares, tá certo? Então, esse risco é suportável. Então, quando se for fazer análise de risco, tem realmente que pensar de uma forma muito cuidadosa. O que pretendemos fazer como mitigar as consequências do evento incidente, se ele se instalar. Instalou a pandemia. O que eu posso fazer, tá certo? Devia ter pulado o carnaval, devia não ter pulado o carnaval, alguma coisa assim. Principalmente agora, olha, um item que parece... Como serão feitos os registros e atividades de comunicação durante a crise? A forma como você leva isso para o conhecimento público, ela pode ser agravantes realmente assim importantes. O pessoal brinca, vamos dizer, com a diferença entre notícia e publicidade. Tá certo? É o seguinte, a notícia é o que eu não quero que saia.
o resto é publicidade. Entendeu? Então, a forma que isso vai ser colocado, realmente, é uma estratégia. Não, pega ali qualquer o estagiário lá, escreve uma nota para a imprensa, não sei o quê, o cara pode chegar numa situação de ter realmente uma consequência desastrosa, maior do que a crise que está vivendo. Bom, vida e trabalho na crise, né? Contaminação, cuidados, a responsabilidade com isso, né? Licenciamento de hospitais de campanha. Você tem que licenciar. Eles deram um prazo aí pela situação, mas os hospitais de campanha têm que ter licenciamento, sim, senhor. Tá? Depois, a situação, o estresse de rotina massacrante, tá certo? Mesmo o pessoal treinado, o pessoal da área de saúde, vamos dizer, que estão acostumados aí, preparados, treinados para situações dramáticas que eles vivem, tá certo? Dor e tensão, pacientes e parentes dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo, eles estão numa situação assim realmente dramática, tá certo? São efeitos que somatizam, né? Agravam aí essa situação. O pessoal que adoece, médicos, né, adoece e alguns até, infelizmente, aí perdem a vida nisso aí. Isso aí leva voltando para uma parte conceitual rapidinho, já caminhando para encerrar, aqueles conceitos que a OIT caracterizou como as palavras japonesas, né, o karoshi, karoshi-satsu. Karoshi, a morte por exaustão. O cara trabalha de tal forma durante tanto tempo seguido numa situação tão dramática, ele morre, simplesmente morre. Que nem aquele cortador de cana, tinha que cortar 7 toneladas de cana por dia para levar um dinheiro razoável para casa, e a safra que é curta, coisa e tal, o cara morria de exaustão. E como isso tinha muita, até pela cultura japonesa, muita oriental, né? Não sou japonês, não estou ligada ao trabalho. Então, o karoshi-satsu é a morte em decorrência de um estresse de trabalho. Tá certo? É parecido, mas... E hoje tem o burnout, que é o estresse generalizado, que leva aí a essa situação de extremo de desajuste, vamos dizer, neurológico e tudo, né? Então, mais ainda, não é só o pessoal, os enfermeiros, os médicos, o pessoal da área de saúde propriamente dita, o pessoal que trabalha no hospital. Né? Pessoal de limpeza, os atendentes, pessoal que estão paralelo, que estão morrendo de medo de trabalhar, mas tem que ir lá para fazer o seu trabalho. Nesse momento, pessoal, a prova do crime cresceu gigantescamente, que é um material de proteção descartável. Tá certo? Tem uma quantidade imensa de materiais plásticos, principalmente contaminados, e é importante e necessário que eles sejam adequadamente descartados, tá certo? Então, plástico em profusão, tá certo? Então, todos os cuidados para dar um fim para isso, né? Então, até uma notícia aí que está nesse coisa, que são invisíveis nos hospitais profissionais de limpeza e cozinha salvam vidas. Isso é uma coisa assim, realmente aí bastante importante. Bom, já quase acabando, vamos dizer, vida e trabalho na crise, né? Percepção da sociedade. Como é que a sociedade vê os acidentes e as doenças profissionais? Existe uma aversão a acidentes múltiplos. Vamos dizer, a sociedade entende que um evento que morram 1000 pessoas num mesmo local, numa determinada situação, ele é muito mais grave que 1000 eventos que morram uma pessoa. Tá certo? Então, vamos dizer, uma boate kiss, por exemplo, morreu lá 250 jovens, o acidente lá de Sobradinho, um avião que cai. Vamos dizer, é uma comoção. Então, a percepção da sociedade é que esse acidente de múltiplas vítimas ele é muito pior do que uma quantidade esparsa de pessoas, maior até, que estão morrendo, por exemplo, nessa questão da pandemia. Então, um avião que cai e mata 200 pessoas seria uma situação muito mais grave do que um monte de acidentes que tem uma vítima só cada um. Tá certo? Bom, então, isso é uma coisa importante. E agora também um olhar especial para isso. Estamos falando já em termos de retomada.
Então, atenção aos riscos na retomada das atividades. Erros em partidas industriais, por exemplo, tá certo? Em paradas, após paradas prolongadas, tá certo? Teve lá uma manutenção, teve uma parada no sistema produtivo, vai retomar. Esse é um momento crítico de acidente, tá certo? Porque essa interrupção tirou as pessoas e o sistema completo daquela situação que a gente chama de regime, né? Está em regime, está funcionando, está trabalhando, tá certo? E esse nicho é onde tem uma quantidade grande de acidentes, tá certo? Então, é preciso, para determinadas situações aí de grande responsabilidade, até um recomissionamento, tá certo? Todos os checklists, a verificação das falhas latentes, lá, lembra do Reason, lá dos sistemas lá do queijo suíço, rever as barreiras de proteção, se isso está sendo, rever a gestão cognitiva. Gestão cognitiva é uma coisa que o professor Eridelton lá e o Amabert, eles têm, que é o treinamento. Aquele negócio do ESS é realmente muito importante em termos de a pessoa está sempre atenta, sempre sendo lembrada do trabalho que vai fazer. Mas eu faço isso todo dia, eu sei disso e tal. Mas vamos repassar. Trabalho em altura, você viu o teu cinto, você viu lá a linha de vida, você viu o talabarte, como é que essas coisas estão funcionando, você está no cais, você tem as serrapilheiras, você tem aquelas coisas. E também, vamos dizer, uma percepção de que haverá uma mudança. O novo normal já não vai ser aquele normal anterior. Vamos dizer, uma perspectiva de aumento da automação em decorrência das pandemias. A automação é um assunto até que eu estudei na minha pesquisa lá no doutorado. Então, ela tira o homem do trabalho e muda o homem no trabalho e do trabalho. Tá certo? Então, vamos dizer, onde você tinha um porto como o de Santos, que tinha 16 mil homens para movimentar 20 milhões de toneladas, hoje você tem 6 mil homens movimentando 120. Quer dizer, a situação, houve realmente uma modificação dramática em termos da mecanização e da automação. Mas, realmente, tem que ter um ganho de recursos. Bom, como avançar? Vamos dizer, tem a doença do fatalismo. Não, isso acontece porque tinha que acontecer, foi uma tragédia, coisa e tal, o acaso vai me proteger, eu sou um cara, posso sair na rua sem máscara, sem nada, coisa e tal. Só que o acaso vai me proteger é um trechinho de uma música que chama Epitáfio. Certo? É bom lembrar dela, né? A doença da ignorância, erros repetidos. Isso é o maior drama que existe na área de segurança e saúde do trabalho. São aquelas pessoas que ignoram, ninguém nunca falou para elas, ou falou uma vez e ela não fixou, que é nescência necat. Nescência, é a negação do quê? Da ciência, do conhecimento. Então, o desconhecimento, a ignorância, mata. Necat é o verbo matar em latim. E tem a doença da esperteza, né? Eu passo o meu custo para os outros, não faço nada disso, coisa e tal. E se acontecer, todo mundo paga, porque a sociedade é que suporta efetivamente os efeitos aí das tragédias e do custo. Bom, muita gente não gosta dessa expressão, do acidente zero, uma coisa, mas são condições que devem ser pensadas, né? A vida é inegociável, não é para vender saúde. As pessoas são falíveis, têm que ter essa consciência. Tá certo? A capacidade de resistência das pessoas deve estabelecer os limites de tolerância e as pessoas têm o direito a um meio ambiente de trabalho seguro, né, que é uma conclusão aí de uma conferência de saúde e segurança da OIT. Então, não é redução. O pensamento deve ser a eliminação de acidentes. É uma questão de justiça e humanidade e um mundo melhor. E aqui tem uma visãozinha disso aí. E, para concluir mesmo, a missão do homem é mudar o mundo e depois mudar um mundo mudado. E eu concluo aqui. Obrigado aí pela paciência de vocês aí. Se tiver tempo ainda, fico à disposição aí para algum questionamento ou podem me mandar nesse e-mail aqui da Unisanta, como vocês acharem melhor.
Professor Áureo, pode parar o compartilhamento da tela, por favor? Ah, tá. Sim, é verdade. Tem razão. Opa. Uai, acho que eu... É lá em cima. Stop share. Pronto. Stop share. Então, aí, grandes amigos aí que nos entraram depois, né? Edgar, Ana Fischmann, Genaga, Cito, Tiago, o Professor Áureo. Lustosa, Jorge, o Edgar, Suelen, Romeu, Ivo. Aqui é o Antônio Carlos. Ronald, Rosângela, Rui, Fernão Costa, Bonano. Vai. Grandes amigos aí, Rosângela, Rui, de novo. Parabéns, Áureo. Você bom. Oi, Eduardo. Boa tarde. Então tá bom, pessoal. Obrigado aí pela paciência de vocês. Eu fico à disposição se tiver. A gente agradece a... Boa noite, professor. Oi, Felipe. Tudo bem? A contribuição do professor Áureo aí, um assunto tremendamente interessante. E a gente gostaria de saber se tem alguma pergunta, se tem alguma consideração que gostariam de fazer. Áureo, é o Guenaga. A questão de botar o coronavírus, agora como doença do trabalho, teve aquela sentença da justiça. Qual é a tua visão sobre esse assunto? A situação é o seguinte, é uma determinação, quer dizer, não é uma opção. Tá certo? A justiça equiparou o assunto do coronavírus a uma situação de trabalho. Então, a recomendação é a seguinte, é que todas as empresas acompanhem os seus funcionários. Tá certo? Em primeiro lugar, teste para todo mundo. Tá certo? É claro que a pessoa pode se contaminar num outro ambiente, mas, de qualquer forma, vamos dizer, esse olhar, esse controle da integridade da pessoa, ele tem que ser permanente. Toda vez que ele chega no trabalho, tem que tirar a temperatura, além de todos os procedimentos aí de prevenção, tá certo? Ele tem que ser acompanhado, monitorado como um risco, tá certo? Que dê para a pessoa, para todos nós, tá certo? Então, esse cuidado realmente, o Genaga colocou muito bem essa situação. As empresas, falei para esse rapaz aí, que fez o Clédson, que fez essa palestra aqui nessa abertura, eu falei para ele ontem, Clédson, o CREA já testou todos os seus funcionários? Não, porque ainda estão em home office, coisa e tal, não sei o quê. Quando voltar, testa todo mundo, cara. Vou levar para o pessoal essa preocupação, tá certo? Então, testar as pessoas e acompanhar, porque o teste dá uma posição daquele momento. Fiscalizar com muito cuidado as condições de trabalho, os equipamentos de proteção, as medidas preventivas e tal, para que realmente, até para preservar a responsabilidade da sua organização. Quer dizer, eu acho que isso é uma atenção realmente muito importante. Você não acha que está transferindo a responsabilidade do governo lá para as empresas particulares? Olha, o Genaga, vamos dizer, na realidade a relação é uma relação laboral, tá certo? Vamos dizer, tem um atenuante, tá certo? Em termos até da situação. Mas, vamos dizer, o problema é que é muito difícil cair naquela situação da comprovação, se ele foi contaminado no trabalho ou se ele foi contaminado, vamos dizer, no transporte ou na sua residência ou em alguma outra atividade. Nexo causal. O nexo causal, exatamente. NTEP, né? Então, mas, de qualquer forma, o meu olhar para essa situação é o seguinte: cuide dos seus funcionários, para qualquer organização, e nós todos, né, como profissionais aí, de segurança e saúde, recomendar com ênfase para que as empresas olhem para isso como uma situação realmente que pode ser dramática e pode ser onerosa. Tudo que a gente falou de risco, né, de gestão de risco aí ao longo dessa apresentação. Legal. Dando só sequência em cima da pergunta do Genaga, né? Eu vi uma parte com relação ao grupo homogêneo.
ou seja, pessoas que trabalham no mesmo local e uma pessoa fica contaminada. Aí, essa área tem que ter um tratamento especial ou deve ser representativa do tratamento normal? É claro, dentro dos protocolos do controle do Covid. Olha, aí é a situação que se instala o chamado efeito curral. Na medida em que você tem pessoas, vamos dizer, compartilhando o seu tempo, vamos dizer, e uma pessoa contaminada, vamos dizer, a rigor, todas elas ficam sob uma situação não é de suspeita, mas de atenção. Tá certo? É realmente muito importante que se faça um acompanhamento, porque tem aquele período de incubação, que já pode ter sido ocorrido o contágio, e tem até situações que a pessoa é assintomática. Mas o olhar que tem é a pessoa que está contaminada tem que ser afastada, evidentemente, por uma situação de isolamento, e os demais serem acompanhados de uma forma muito atenta, tá certo? Para ver se tem alguma situação de alguma evolução de casos. Tá certo? O pessoal de saúde tem que estar realmente olhando com muita atenção para essas pessoas. Mais algum questionamento? Mais alguma detalhe que gostariam de que ele aprofundasse, explicasse um pouco mais? Essa apresentação está à disposição já, né? Já mandei para a Paest, aí depois pode quem se interessar, então está à disposição para... Daqui a pouco também vai estar disponível, a gente vai deixar disponível no site, tá? Para todos vocês. Isso. Ok? Mais algum questionamento, senhores? Senhora? Só uma para encerrar aí, professor Áureo. Acho que nós até já conversamos algumas vezes, né, sobre NBR. Eu fiquei assim um pouco desapontado, né, em saber que a maioria das câmeras de revisão da norma são voluntários, né, e que não tem investimento específico dedicado à atualização de normas e o que se percebe na prática é que as normas acabam ficando frouxas, ficando desatualizadas, né? E o Brasil não zela muito para isso. Isso tem melhorado ou melhorou só 2,5%? Olha, essa questão das normas técnicas é difícil de a gente se deixar de ter um olhar crítico em relação a... Em primeiro lugar, porque a gente sempre reconhece o trabalho voluntário dedicado aí de profissionais que querem dar uma contribuição para o aperfeiçoamento das atividades técnicas, né? Então, isso é fundamental. Quem vai realmente trazer uma contribuição são aqueles profissionais experientes, tudo fazem um tipo de uma mentoria, né? Trazendo a sua experiência para uma situação que vai ser definida como uma referência que vai guiar aí o trabalho, vamos dizer, de milhares de profissionais. Vai ser uma guia, vai ser uma régua, uma regulamentação, né, para isso. Agora, evidentemente que a forma como ela é feita, eu acho que norma técnica, se não custou, não houve uma remuneração para aquelas pessoas que se dedicaram, ou essas pessoas tiveram remuneração de outra forma, até pelos seus empregadores ou pelas instituições a quais elas estão ligadas, elas não deveriam ter custo para as pessoas, tá certo? Isso aí deveria ter, de alguma forma, suportar, vamos dizer, um núcleo administrativo e de impressão, porque quanto maior for a divulgação da norma, quanto mais facilidade a pessoa tiver para acessar a norma, ela vai realmente, uma pessoa de bom senso vai buscar aquele conhecimento e procurar segui-lo, que é o que lhe dá a garantia do que a norma representa, que é a convergência do conhecimento da comunidade técnica, né? O suporte da comunidade técnica. Agora, o que a gente vê são o seguinte, um monte de normas, tá certo, com dezenas de folhas,
praticamente folhas suplementares, etc, 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 e você vai ver a norma tem 30 folhas e tem meia dúzia de folhas realmente de conteúdo técnico específico, o que acaba, evidentemente, aumentando muito o custo. Eu acho que isso é um campo aí que tem muito para avançar em benefício da comunidade em geral. Obrigado, professor. Os meios digitais estão para isso mesmo, né, Álvaro? É para facilitar e ficar mais barato. Exatamente. É Não, verdade. o que eu acho até, o custo tudo bem, está lá. Agora, a minha crítica é de não se ter pessoas dedicando full time, 24 horas por dia aí pensando em melhorias, né, pensando na segurança, buscando detalhes, né, importantes de afastamento, nessas áreas controladas. A gente vê ainda tanta negligência, né? Então, distanciamento de vias públicas, distanciamentos de áreas urbanas. A gente vê aí na entrada do Porto de Santos aqui ainda um coquetel ali inflamável, tóxico e explosivo que, se Deus não é brasileiro, as coisas se complicam e a gente fica abandonado. Agora, ficar jogando tudo na responsabilidade do se Deus quiser, nada vai acontecer, é muito pobre, né? E se está hoje numa área inadequada, que se dê um prazo de 10 anos, 12 anos, né, para se buscar um local mais conveniente. É como projetar hoje um barril de pólvora para se colocar ali num terreno baldio do lado da Faria Lima. Não vai se admitir. Agora, se a Faria Lima ela envolveu uma região e ele ficou lá, tem que ter prazo para mudar isso. Não pode deixar essas coisas permanecerem, né? Com certeza. Mais alguma consideração? Alguma dúvida, algum questionamento para o professor? Estamos à disposição. Não? Então, professor, a gente agradece em nome da PAEST, tá? Foi uma palestra muito interessante, abordado um assunto realmente que tem muito a ver com a parte da engenharia de segurança do trabalho. Achei muito interessante aquela mudança de FIMEA para CIMEA, né? Uma vez que, ao invés da gente analisar a falha, a gente analisa o sucesso, né? Realmente uma abordagem muito Tem um artigo lá no coisa, para referência, eu achei assim, uma coisa assim, muito criativa, realmente. Eu achei muito interessante, porque eu fiz vários FIMEAs, né? E realmente não tive a oportunidade de fazer nenhum CIMEA. É recente isso. Tá ok. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nessa webinar, né? E espero contar com vocês em próximas, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Até logo. Parabéns, Áureo. Parabéns, Maurício. Tchau para todos. Tudo de bom para vocês. Obrigado também. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado. Até logo. Tá bom.